quero falar sobre a fonte da vida. E tem 3 perguntas básicas que todos nós precisamos saber responder, que envolve a nossa vida com Deus. Quem é Deus? Como nos relacionamos com Ele? E o que Ele se torna em nós? São 3 coisas que todo cristão que entregou sua vida para Jesus precisa ter consciência de ter respostas prontas para isso. Quem é Deus para você? Isso é muito forte porque ela segue 3 jornadas. Fala de revelação, conexão e transformação. Quando nós passamos por essas fases, nós conseguimos ter com clareza uma definição de Deus para as nossas vidas. Quando Ele foi revelado para nós como Deus verdadeiro, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que perdoa, o Deus que restaura as nossas vidas. E Ele faz isso nos conectando com os céus através de seu Filho. E o resto vem quando Ele transforma nossa realidade depois desse encontro, para que o Espírito Santo continue fluindo dentro de nós. Vamos entender tudo isso com calma. Êxodo capítulo 3, verso 14, está escrito: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Nesse texto, ele dá a base de tudo. Deus disse: Eu sou. E aqui, quando ele usa essa expressão, ele está falando do fundamento. Qual é esse fundamento aqui, irmãos? Deus não está apenas respondendo uma pergunta para Moisés, que essa cena aconteceu quando ele estava ali na sarça ardente, onde Moisés teve a sua primeira experiência com Deus, e o Senhor estava chamando para uma obra tremenda. A sarça queimava, mas ela não se desfazia, e ali Moisés ficou muito impactado, e nós conhecemos muito bem a história. Mas o fato foi a revelação dele para Moisés, quando ele diz para ele: Eu sou. Diga apenas que eu sou o que sou, quando ele perguntou o seu nome. Mas antes de Deus trazer para ele exatamente o que queria que ele fizesse, Deus, quando viu a curiosidade de Moisés e que ele queria se aproximar daquela sarça, Deus disse: Espera aí, tira a sandália dos teus pés. Como assim? Isso aqui é deserto, a areia é quente. Não, esse lugar aqui é santo. Como é santo, Deus? Se nós andamos aqui todo dia, eu trago o rebanho aqui todo dia, já fizeram cocô aqui todo dia, já fizeram xixi aqui todo dia, que lugar é santo? Não é o espaço que é santo, irmãos, é a presença que é santo. E Deus estava mostrando para Moisés que você precisa aprender a valorizar a presença mais do que o espaço. Quando nós viemos para Deus, que Ele nos manda retirar as sandálias para Ele, entenda, as sandálias, irmãos, foi o que caminhou conosco até aquele dia que chegamos na presença dEle. A partir daquele dia, nós precisamos entender que vamos dar um passo novo na nossa história, e que não envolve a vida velha. Tirar as sandálias é tirar os traumas passados, é tirar a vida velha que nós tínhamos, é deixar para trás o saudosismo, é deixar para lá as feridas, é deixar para lá as mágoas, tudo aquilo que até então Moisés carregava, porque ele saiu fugido do Egito, porque ele ficou tempos trabalhando com seu sogro, 40 anos, e agora Deus está dizendo: você vai entrar numa nova fase, e essa vida velha, representada pelos chinelos, não cabe mais nessa nova vida. E é isso que poucos entendem, porque quer uma vida com Jesus do formato velho. Irmãos, não tem liga, não consegue. Nós não vamos caminhar com Deus da forma que caminhávamos antes sem Deus. Tudo se faz novo. E por isso aqui Deus está dizendo para Moisés aqui: eu sou o que eu sou. Você ainda não sabe quem eu sou, mas eu vou me revelar para você. Veja, Deus não disse para ele só quem ele era quando Moisés perguntou: quando me perguntarem qual é o teu nome,
diga apenas que eu sou. Então, não é só um discurso, precisa ter uma vida condizente com a nova experiência que nós temos. Queridos, ele está estabelecendo ali na vida de Moisés uma verdade que é eterna. Quando você diz que nasceu de novo, tudo se fez novo. Então, uma verdade que precisa ser eternamente. Não é uma experiência provisória, não é uma experiência de um mês, não é uma experiência de um ano e depois eu desisti. Não, é uma verdade que precisa te seguir até que ele venha. Por isso que precisamos saber que verdade é essa que vai me seguir até que ele venha. A verdade é que Deus é autossuficiente. Ele não vai depender de mim ou de você para ele deixar de ser Deus ou não. Podemos atrapalhar outras pessoas de conhecerem Deus, sim. Podemos impedir as pessoas de chegarem a Deus pelo nosso comportamento, sim. Mas isso não muda a essência de Deus. Ele continua sendo Deus, amém? Por isso que ele define o limite. Quando ele define um limite, irmãos, ele está mostrando que ele nunca será dependente de nós. Ele não depende de mim nem de você para as coisas acontecerem nessa terra. Ele continua sendo Deus, apesar de qualquer circunstância, qualquer governo, qualquer ideologia, qualquer país, não importa. Aquilo que ele é, ele vai continuar sendo. Mas nós temos que entender que nós sim nos tornaremos dependentes dele para sempre. E aqui é onde tem o problema, irmãos, porque não queremos essa dependência de Deus. Se nós não entendermos quem é esse Deus, e vê-lo como uma fonte de vida para nós, nós vamos tentar viver como se fôssemos a fonte, que é o que a maioria vive. E esquece que a fonte da nossa vida vem de Deus e começa a querer viver como se fosse a fonte. Como assim? A fonte, irmãos, ela gera controle. Então eu quero controlar todas as coisas. O nosso eu, ele dá um salto desse tamanho para deixar Deus no cantão e ficar no controle da situação e não permitir que ele passe a controlar a nossa vida. E vem a ansiedade tremenda, porque nós queremos fazer do nosso jeito, e isso gera exaustão, porque vai chegar uma hora que nós não temos condições de tocar o barco sozinho. Vai chegar uma hora que o cansaço vai bater, porque está fazendo na força do braço, está fazendo do jeito que pensa, e nós somos limitados, e precisamos entender isso. O que fazer então? Lá em João capítulo 15, verso 5, ele nos dá uma referência para seguirmos. Ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O que João está ensinando aqui? Que Deus decidiu fazer um ajuste de posição. Se nós sairmos da nossa posição de dependente para querer ser Deus, ele disse: vamos ajustar esse negócio. A sua posição aqui não é de ser a videira, é vara. E a vara depende da videira. Ele nos traz um entendimento aqui, irmãos, sobre isso que é muito forte. Vocês são os ramos. Diga a pessoa ao seu lado: você é o ramo. A videira já tem dono. Você é só um ramo que precisa estar conectado na videira, irmãos. Por isso que o ser humano, ele quer produzir, ele quer controlar, ele quer todo o tempo sustentar a sua posição, porque eu sei, eu já faço isso, eu que sei. Não, deixa esse eu um pouquinho de lado aí, porque está atrapalhando o seu crescimento, está atrapalhando os seus relacionamentos, está atrapalhando a sua comunhão com Deus. E o Senhor traz essa ilustração de João para fazer o ajuste de posição. Se coloque no seu lugar. Isso que ele quer nos ensinar. Por isso que o segredo está no que Jesus diz nesse texto: permaneça.
permaneça onde, irmão? Se você está em mim, se a toda vara que estiver em mim, este sim produz frutos. Aquele que não está, não vai produzir. Então ele quer que você permaneça no lugar que ele te colocou. Veja, o ramo, ele não tem crise de identidade, porque ele sabe que ele sozinho não é nada. É uma vara, é só um galho. Um galho, se ele não estiver conectado na videira, não é nada. É como o braço, se ele não estiver conectado no tronco, ele não tem serventia, ele não tem vida, ele precisa da conexão. Ele não tem crise de identidade, porque ele sabe que ele não subsiste sozinho, ele precisa de uma conexão com o corpo para vir comandos para o seu movimento. Observe aqui, irmãos, que o ramo, ele não tenta ser tronco. Você entende isso? Então vamos ajustar nossa posição, que quem é vara, ele não pode tentar ser videira. Não pode tentar, sai daí Jesus, deixa comigo. Não. Jesus é a videira verdadeira, e por isso precisamos entender isso, que o tronco, ele não tenta, porque ele não é. Eu falei lá da essência de Deus, que ele disse, eu sou. O ramo não é nada sem a videira. O tronco, ele não tenta ser raiz, ele nunca vai ser. Pode pegar um galho dele, ele não vai se tornar uma raiz para gerar uma nova árvore. Entenda isso, irmãos. Ele vai permanecer se estiver conectado. Simples. Por isso que aqui está o erro de muita gente. Querem frutos sem permanência. Não tem. Se não passar a seiva da árvore para o galho, não tem frutos pendurados ali não. Vai ser só um galho, irmãos. Se queremos resultado, precisamos de algo fundamental: ter relacionamento. Se você não tem relacionamento com os discípulos, não tem relacionamento com a liderança, não tem relacionamento comigo, continua infrutífero. É bíblico. Você não pode achar que você vai dar fruto sozinho, porque eu já sei fazer, eu sei pregar, eu sei que vai dar com os burros na água, meu irmão. Deixa eu te ensinar isso. Está escrito aqui, porque o resultado de uma vida espiritual, irmãos, não está baseada no esforço, não está baseada no que eu sei, ela está baseada no fluxo, e o fluxo vem da videira. Se não passar pela videira que é Jesus, ele não alimenta a vara. Isso é muito importante. Mas que fluxo é esse? Vamos lá, a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Aprenda isso. Qualquer explicação de versículo bíblico, procure na própria Bíblia. João capítulo 4, verso 14, ele nos leva a um nível mais profundo. Presta atenção. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A experiência daquela mulher ali no poço com Jesus foi tremenda. E Jesus estava ensinando para aquela mulher aquilo que ela fazia todos os dias e nunca tinha aprendido a fazer. Já era costume ir tirar água todos os dias. Tu vai querer me ensinar como é que eu tiro água aqui? Não, eu quero te dar uma água diferente. Eu quero te dizer que esse teu esforço não está valendo nada, porque você todo dia precisa voltar a esse poço. Todos os dias você precisa estar passando por essa dificuldade, esse esforço físico de vir meio-dia para tirar água nesse poço. E ele está dizendo aqui, irmãos, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque se fará nele uma fonte. Aqui está o segredo: se fará nele uma fonte. Aqui todo mundo, irmãos, precisa entender que ele muda tudo nessa palavrinha, nessa frase. O que ele está mudando? Você não vai só depender. Olha que coisa linda. Nós não vamos mais ficar dependendo do poço. É sobre ser
o poço, ser transformado pelo poder do Senhor por dentro. Quando somos transformados por dentro, não há esforço, flui, o fluxo vem, as coisas acontecem. Aquela mulher não conseguia entender isso. Ele disse: não é o jogar com as tuas mãos, mas é o beber dessa água limpa que vai transformar o teu interior, e do teu interior é que vai sair o que todos precisam ver: uma vida transformada, uma vida restaurada, uma vida equilibrada, uma vida saudável na presença do nosso Deus. Por isso que lá no início, Deus revela-se para Moisés no Êxodo, e quando ele se revela para Moisés, era algo externo, era um Deus que ele não conhecia, era um Deus que estava dando a ele uma oportunidade de conhecer o novo. Porque quando Deus fala com ele, Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Porque ele precisou falar desses homens? Eles já tinham morrido, era só começar tudo com Moisés. Sabe por quê, igreja? Para não atiçar a vaidade de Moisés. Tudo vai começar em mim, foi eu que comecei. Não, Moisés, já tem gente que começou antes de você. Nós somos frutos de oração de alguém lá atrás, talvez dos avós, talvez dos pais, talvez de um intercessor. Eu não tive o privilégio de ter minha família cristã lá atrás. Eles eram muito adoradores de líderes, mas eu tive uma mãe espiritual que velou pela minha vida na adolescência. Eu cheguei onde eu cheguei. Alguém orou pela minha vida, alguém está orando por você, alguém está chorando diante de Deus para que você seja restaurado, assim como você entra no altar para pedir por um filho, por um marido, por uma esposa, por um pai, por uma mãe. Ei, a sua oração chega aos céus, e no tempo de Deus, eles serão restaurados também. Deus, ele ainda era uma pessoa fora, era uma pessoa externa, era o primeiro acesso de Moisés. E aí nós ficamos sabendo, por quê? Porque houve uma revelação desse Deus para Moisés. E aí no segundo momento nós vemos que ele nos conecta, não é mais externo, agora é você e Deus. Ele nos conecta através de Jesus, pela experiência da videira. E ali ele nos mostra como relacionar com ele. Como você se relaciona com Jesus, como você fala com ele, como você tem acesso a ele. É só na crise? É só na necessidade? É só na doença? É só na dor? Não, queridos, nosso relacionamento com ele precisa ser da videira, permanecer com ele, estar com ele na alegria, na dor, seja em que momento for. A videira vai continuar ajudando você a crescer em Deus. Agora, ele é muito sério em relação a isso, porque a vara que não está nele, não se engane, não vai produzir coisa alguma. Isso fala de maturidade. O nosso tempo de caminhada com ele, de conhecimento, de relacionamento, de intimidade, ele vai trabalhando dentro de nós para que haja um fluxo maior. Quanto mais perto, mais conhecimento. Quanto mais perto, mais aprendizado. Quanto mais perto, mais experiências que ele vai nos dando de várias áreas da nossa vida. Por isso que quem está conectado com a videira, ele não vive de momentos, não vive de cultos, não vive de eventos, não vive de um ambiente. Isso é muito grave, irmãos, porque a maioria dos cristãos não tem pele grossa para entender o que é ser um nascido de novo. Hoje nós temos milhares e milhares e milhares de cristãos que estão sendo perseguidos no mundo. Lá no Nordeste da Ásia, mataram 3 pastores assim na lata, homens que não fizeram mal nenhum, porque pregavam o Evangelho. Está muito forte isso em todas as nações, perseguições em países que eram democráticos, que não se via isso. O Reino Unido prendendo pastores, Canadá prendendo pastores, pessoas comuns que vão na rua pregar, estão sendo presos, está proibido de falar nas praças. Irmãos, o cerco está fechando, se você não tiver couro grosso, você vai rodar.
Nós precisamos ter a nossa identidade fortalecida em Deus. O que o Senhor está querendo? Que você entenda que não é um momento, mas é uma fonte que jorra constantemente. Essa fonte precisa vir sobre nós, irmãos, e a mensagem inteira gira em torno de uma tensão muito forte. Qual é a tensão? Independência e dependência. E a força está sendo medida constantemente, porque o Senhor quer nos ensinar a depender dEle, mas nós queremos a nossa independência. Eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, eu vou onde eu quero, eu falo com o que eu quiser. Ok, essa tua independência tem consequências. A dependência dos céus também tem consequências. Tem socorro, tem livramento, tem a mão forte para te sustentar, tem os anjos do Senhor para pelejar as suas guerras. Aqui tu se vira, e não adianta clamar na hora que as coisas já ficaram difíceis. Veja, irmãos, em Gênesis, o homem, ele quis, foi uma escolha, ele quis viver sem Deus. E aí nós vemos agora em João, que o Senhor nos chama para depender dEle. Venha para a videira, que eu vou dar o fluxo da seiva que você precisa para a vida. É uma chamada para uma dependência. Por isso que todo problema espiritual que nós enfrentamos, irmãos, é quando nós tentamos viver sem a fonte. Tentar viver sem a fonte é tentar a nossa independência. É tentar fazer do nosso jeito. É partir para a hora que quiser. Eu vou a hora que eu bem entender. Ei, deixa eu falar. Deus é a fonte. E se Ele é a fonte, Ele é que não depende de nada. Só Ele que não depende de nada. Você depende da fonte, irmãos. E para ficar nessa fonte precisa permanecer. Permanecer não é passar, não é andar, não é só, não, é estar ali, ficar ali, receber ali. A fonte, ela vai passar, mas ela vai fluir através de mim e de você. Quando nós permanecemos nessa fonte que é a videira, ela começa a fluir através de nós e por isso os ramos começam a produzir. As coisas começam a acontecer e isso resolve as crises de identidade que nós temos muitas vezes. Qual é essa crise? Quem é Deus? Que eu comecei perguntando. Quem é Deus? Porque na hora da dor, na hora da angústia, na hora da tristeza, nós queremos saber, Deus, tu não estava vendo isso? Por que tu não fez alguma coisa? Por que as coisas ficaram desse jeito? Irmãos, tem coisas que Deus não faz, porque o que Ele vai fazer depois é para a sua glória. É infinitamente maior do que simplesmente tirar uma dor de barriga hoje. Ele pode estar tirando um câncer de amanhã. Ele pode estar livrando da morte no outro dia. Ele sabe o que Ele está fazendo. Por isso precisamos ter isso muito esclarecido. Porque as três coisas que nós precisamos resolver é a identidade, é a posição e o propósito. Se nós não soubermos isso com clareza, que eu sei que a minha identidade precisa estar em Deus, a minha posição fala de quem eu sou. Se eu permaneço na videira, eu estou dizendo, eu sou nova criatura e dependo 100% dEle. Ele direciona, Ele fala, Ele corrige, Ele exorta, Ele faz o que é necessário. E a terceira coisa é o propósito, para que o Espírito possa fluir através de nós. Se nós não entendemos que a correção, a exortação vem para que essa vara esteja limpa, para que o Espírito flua normalmente através dela, vamos ter problemas. Por isso temos que entender que falar que, eu já estou na videira, a fonte já flui na minha vida, não quer dizer que nós temos aí autonomia espiritual. Não temos. Irmãos, eu preciso de Deus e você precisa de Deus também.
Nós não temos autonomia porque o Espírito Santo veio sobre nós. Pelo contrário, é a dependência dele. Nós não vamos perder essa dependência. Ele sempre vai estar conduzindo a nossa vida. Outra coisa, a habitação divina passa a ser aqui dentro. Então, um cuidado redobrado. O que você está fazendo com este corpo? Como você está usando esse seu corpo aí? Porque não, ele pode vir morar em mim, mas eu consigo me virar sem ele. Como que ele vai morar aí e você vai se virar sem ele? Como que você vai ter alguém dentro da sua casa que você não vai dar a menor atenção para ela? Que você não vai conversar com ela? Que você não vai alimentar porque está dentro da sua casa? Não vai ajudar a fazer os afazeres da casa? Não existe, irmãos. Se ele veio habitar dentro de nós, é imprescindível que ele, então, faça o que precisa ser feito. Isso aqui está fora de lugar, isso aqui precisa corrigir, isso aqui, ele vai mostrando tudo que precisa de mudança dentro de nós. E temos que entender que nós aceitamos Jesus, mas nós não viramos fonte. Não, mas ele disse que do teu interior fluiria. Mas quem está no seu interior? É o dono da fonte. Se Jesus não está aí dentro, a fonte não flui. Só porque você levantou a mão, não quer dizer nada. A fonte é que vai jorrar essa nova vida para nós, irmãos. Deus continua sendo a fonte. Deus é a fonte, nós os ramos, e a vida dele precisa fluir através de nós que somos meros ramos. Nós não somos deuses, nós não somos a fonte, nós não temos vida própria. Tudo em nós acontece se vier dele para nós, senão não tem jogo. Veja que essa mensagem, irmãos, não é só um ensinamento, é uma chamada para abandonar o controle. Porque que insiste em querer controlar tudo, controlar pessoas, controlar família, controlar tudo que você possa ir. Querido, isso não vai levar a lugar nenhum. Romper com esse esforço vazio, que não vai te ajudar. Querer fazer do seu jeito, na hora que você bem entender, é um esforço que vai te levar à exaustão. O que o Senhor está nos chamando? Volta à dependência real do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas, irmãos, vivem desconectadas com a videira. Muitas pessoas acham que porque frequentam a igreja estão conectadas. Querido, o fato de você pertencer a uma igreja não é sinal de permanência na videira. Não se engane. Não se engane. Quem permanece na videira passa por 3 situações diferentes. Olha o texto de João 15, 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Verso 5. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Veja, 3 situações tem nesse texto. Toda vara que não dá fruto, a vara que dá fruto para que ela dê mais fruto, e a vara que está nele para que produza muito fruto. São 3 situações que o texto fala aqui, irmãos. Então, permanecer na videira é estar conectado. Se não estou conectado, é só uma vara onde a fonte não flui, ele vai cortar. Não é o fato de ser frequente que vai garantir nada para você. Ele vai cortar essa vara que não produz. Não é porque não produz, é porque não tem fluxo, não tem conexão. O Espírito Santo não jorra nessa vida, toma decisões isoladas, age sozinho, não se submete a nada, escolhe seus próprios caminhos, não tem fluxo, irmão, será cortada essa vara. Isso é grave. A segunda situação é quando ele vai lá, limpa para que ela dê fruto. Ok, ele limpa e aguarda. Começa a nascer uma aqui, outra ali,
E ele disse: eu vou limpar, porque tem erva daninha que está impedindo. Se permitir ser limpo, ser exortado, ser corrigido, ser ensinado, ser obediente, aí começa a produzir fruto. E tem a terceira situação, que é aquele que está conectado, buscando a Deus, ao fluxo do Espírito Santo, da água jorrando para aquele galho, e esse vai produzir muito fruto. São 3 situações diferentes que o Senhor chama a nossa atenção, irmãos, porque fruto é resultado de uma fonte que jorra, mantendo as árvores, as varas firmes, vivas, e isso é importante, mais do que firmes, vivas, produtivas. Deus, por que eu não dou fruto? Deus, por que minha célula não cresce? Deus, por que eu não ganho alma? Você está conectado, o rio está fluindo, a fonte está jorrando, porque, irmãos, é natural de uma árvore que é saudável produzir frutos. É natural. Normalmente as coisas vão acontecendo sem forçação de barra. Agora, as varas improdutivas, ele de fato vai cortar. Então, não é simplesmente dizer: não, mas eu sou da igreja. Está conectado na videira, Cristo está governando a sua vida, o Espírito Santo flui através de você, fala com você através do livro. Isso é muito importante. Se não flui a água, irmãos, se não flui a água viva do seu interior, não é alimentado pela palavra. E isso é importante, porque a igreja, ela está numa posição em que ela está seguindo a vida normal, como se estivesse tudo certo. Irmãos, não é normal uma pessoa regenerada continuar na prática do pecado. Não, foi só uma queda. Aí no outro dia, outra queda, outra queda, outra queda. Você está no pecado, meu irmão. Porque pecado precisa ser acidente se acontecer. Você não anda batendo o carro todo dia, não. Você não anda caindo na rua todo dia, não. É um acidente. Pecado na vida do novo convertido é um acidente, não uma prática diária de erros. Reprodução de padrões errados, mentiras, pornografias, imoralidades, adultérios, prostituições, fornicação. É pecado, crente. Se orienta, porque o Senhor quer te salvar. Você está desconectado, e a chamada de Deus hoje é: volta para a fonte. Volta para a fonte, irmãos. Ele nos chama para romper com essa independência que nós queremos ter, para que essa fonte possa voltar a fluir no nosso espírito, e eu e você possamos dar muito fruto. Amém?